Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês na semana aí de revisão, né? Para quem for fazer o Enem Digital aí de Biologia. A gente vai fazer aqui agora a questão 130, né? Do Enem de 2019, segunda aplicação, PPL, né? Caderno amarelo. Gente, eu achei interessante essa questão, porque no Enem de 2020 caiu alguma coisa parecida, né? Então tinha umas alternativas lá que você poderia confundir com terapia gênica também. Se eu não me engano, era sobre transgenia. Eu não sei se era sobre transgenia, falava alguma coisa sobre medicamento com transformação. Depois eu vou achar a questão para vocês. Com a transformação aí que se colocava numa planta, né, para fazer uma medicação, algo do tipo. Eu não me lembro aqui direito o que era, mas caiu bem parecido. Eu falei assim, poxa, gente, essa questão aí tinha algo parecido no Enem PPL de 2019. E aí eu falei assim, ó, interessante. Aí eu falei assim, não, vou comentar com vocês. Então tá, essa questão ela é bem interessante, né? Ela traz exatamente sobre isso. Olha só, a questão 130, né? A gente tem uma foto aqui, né, sobre os processos, né, como a imagem descreve pra gente, a sequência de etapas, né, olha só. A primeira etapa tem-se aqui, no caso, a coleta e cultivo in vitro de células do paciente. Aí depois a segunda é a transdução, né, com o vetor carregando o gene terapêutico. Olha que interessante, né? O terceiro aqui é a seleção e expansão das células com o gene terapêutico. E o quarto aqui é a reintrodução das células modificadas no paciente. Beleza. Aí a pergunta, né, ela descreve o seguinte: a sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como o quê, né? Olha só. Mutação, B, clonagem, C, crossover, D, terapia gênica ou transformação genética? Pegadinha essa, né? Pausa o vídeo aí e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, né, gente? Olha só, vai se tratar aí de terapia gênica, né? Porque, se a gente for analisar a imagem, né? Olha só o que a imagem descreve pra gente. O primeiro procedimento aí, olha só, a coleta e cultivo in vitro de células do paciente. Então, aqui no caso, né, é terapia gênica. Vou explicar para vocês depois por que não são as outras. Olha só, se a gente for analisar na imagem, a primeira aí, né, a primeira etapa aí da coleta in vitro das células aí do paciente, a gente tem aí, né, realmente a coleta in vitro das células aí do paciente. A segunda, vai haver aí uma transdução com o vetor carregando o gene terapêutico. Então, olha só, né, terapia gênica, gene terapêutico. Então, a gente sabe aí que é algo, né, que no caso, para se tratar de uma terapia, né, olha só que interessante, através aí, né, dessa modificação, dessa transdução aí com esse vetor. Depois vai haver aí uma seleção e expansão, né, das células com gene terapêutico. Olha só, reparem aqui no desenhozinho 3, né, essa seleção e expansão dessas células. E no quarto procedimento aqui, a reintrodução dessas células modificadas no paciente. Então, vai ser uma terapia aqui no caso para o paciente, entenderam? Vai haver uma modificação, né, uma transdução, uma seleção aí, a expansão dessas células e depois vai se reintroduzir aí as células modificadas no paciente. Então, por isso que vai se tratar de terapia gênica, né? Pela imagem aqui, pelo procedimento, a gente pode perceber que vai se tratar aí, né, realmente de uma terapia. Por que não são as outras? Mutação, gente. Aqui não se trata de mutação, até porque vai se reintroduzir, pensem comigo, vai se reintroduzir no final aqui, né, a reintrodução das células modificadas no paciente. Mutação, você vai colocar aí uma mutação no paciente, né? Não faz sentido isso, né? Ficaria algo sem sentido, até porque ele poderia aí desenvolver, sei lá, uma doença, um câncer, então não faz sentido haver aí mutação. Então, você já pode descartar.
Clonagem também, a questão, né, que no caso o procedimento, ele não descreve sobre clonagem, e sim de uma terapia. Olha só, células com gene terapêutico, o gene terapêutico, né? Então, tudo indica aqui, né, que realmente é uma terapia aí que vai se fazer no paciente. Então, não é clonagem também. Olha só, aqui no caso, né, se a gente for pegar também a letra C, crossing over. O que seria o crossing over aqui? Gente, o crossing over aqui no caso, né, o cruzamento cromossômico que seria aqui, vai ser uma troca de material genético entre os cromossomos aqui homólogos. Vai ser uma das fases finais da recombinação genética que ocorre durante aí, no caso, a prófase, né, a primeira aí da meiose, no processo designado por sinapse. Gente, aqui no caso não é o que a questão está descrevendo pra gente, né? Até porque a gente vê aqui no caso, pela imagem, né, ela já descreve esse procedimento como uma terapia, né? Então, reparem aí em todos os procedimentos, né? Desde a coleta aí in vitro das células do paciente até a etapa final, que é a reintrodução aí das células modificadas, é um processo de terapia que vai ser realizado aqui. Então, não é muito crossing over também não, né? E olha só transformação genética. Beleza, mas olha só, que tipo de transformação? A questão não descreveu pra gente, então ficou incompleta também em relação a isso, né? Você poderia se perguntar qual tipo de transformação está sendo ocorrida aqui. Então, também não faz sentido, né? Qual o tipo aí de transformação genética, né? Então, cuidado. Por isso que vai se tratar da terapia gênica, tá certo? Vai se haver aí uma transdução, né, com o vetor carregando o gene terapêutico. Depois desse procedimento vai se reintroduzir aí, né, a reintrodução das células modificadas no paciente. E olha que interessante, né? Por isso que vai se tratar de uma terapia gênica, beleza? E o que seria uma terapia gênica, gente? Eu não lembro qual questão que era, mas caiu no Enem de 2020 algo parecido, né? E era sobre uma medicação aí. Depois eu vou procurar saber qual que é a questão, né, nas provas aí. Eu lembrei direto dessa questão aí de 2019. O que seria uma terapia gênica? Enfim, né, para quem não sabe. É basicamente o que tá na imagem mesmo, olha só. Gente, olha que legal, eu vou deixar o site para vocês aqui abaixo sobre essa terapia gênica, né, do mundo da educação, olha só. Basicamente, eu vou tentar resumir para vocês, mas eu vou deixar o site aqui abaixo. O que seria... Ai, meu celular tá descarregando. O que seria a terapia gênica? A terapia gênica, exatamente como eu disse que tá na foto aí para vocês, e olha só. A terapia gênica é uma técnica em que são inseridos genes funcionais em uma célula para que ela interrompa a produção de proteínas defeituosas. Olha só que interessantíssimo, né? A genética é um dos campos da biologia que mais sofreram avanços durante o tempo. A descoberta dos genes e da estrutura do DNA, o sequenciamento do genoma humano e as técnicas de DNA recombinante são apenas algumas das importantes vitórias da ciência, né? Olha só que interessante. Ela pode ser definida como um procedimento em que são feitas modificações genéticas em células como uma forma de tratar uma doença. Deixa eu ver aqui a parte que está falando sobre o vírus, né? Que é exatamente da questão. Olha só, deixa eu adiantar. Deixa eu ler isso aqui tudo, que é interessante. A terapia gênica pode ser definida como um procedimento que são feitas modificações genéticas em célula com uma forma de tratar uma doença. Essas modificações são realizadas por meio da inserção de um gene funcional dentro da célula que substituirá o gene defeituoso e promoverá a produção de proteínas corretamente. A técnica funciona como um transplante de genes. A terapia gênica pode ser realizada a partir de duas técnicas diferentes, a técnica germinativa e a somática. Na técnica germinativa, o novo gene é inserido nos espermatozoides ou óvulos, ou seja, nas células germinativas. Já no caso da técnica somática, o gene é inserido em outras células que não as germinativas. Para que o gene seja colocado no interior da célula, é necessário a utilização de um vetor, né, que é exatamente o que a questão descreve, olha só, que normalmente, aqui no caso, seria um vírus, né, normalmente é um vírus. Como os vírus conseguem entrar na célula humana aqui no caso, inserir seus genes, os cientistas utilizaram essa capacidade para desenvolver a técnica.
O vírus é modificado para não causar doenças e apenas transportar genes necessários para determinada célula. O gene normal é inserido, as proteínas funcionais são produzidas e a doença, em tese, pode ser curada. Olha que interessante, gente. Eu queria colocar aqui para vocês sobre, aqui no caso, né, que tipo de doença pode ser realizada essa terapia. E eu achei muito interessante, quer ver? Sobre uma menina, cadê? Sobre terapia gênica, isso. Além desses trabalhos, olha só que interessantíssimo. Além desses trabalhos, podem se citar um caso recente que ocorreu em 2015. Uma garota de 1 ano de idade, desacreditada pela medicina, submeteu-se a uma técnica de terapia gênica que reverteu sua leucemia. Apesar de a menina ainda não poder ser considerada curada, não existe atualmente traços da doença em seu corpo. Então, olha que interessante, né, gente? Né? Graças a Deus aí, essas pesquisas, essas descobertas aí pela ciência, né? Olha só, podendo aí reverter, melhorar, né, até curar aí. É um caso de leucemia, né? Então, muito interessante esse procedimento, né? Então, é exatamente sobre isso. Quem achar interessante e quiser olhar, eu vou deixar o site abaixo, créditos aí ao Mundo Educação. Vou deixar abaixo para vocês sobre, né, o que está descrevendo aí sobre esse procedimento. Muito interessante essa questão, né, gente? Então, aí, né, só resumindo aí, voltando para a questão, por que seria aí terapia gênica, né? Exatamente por isso. Aqui a gente tem... deixa eu só abaixar aqui. Aqui a gente vai ter esse procedimento, né? Exatamente por isso, olha só. Vai-se aí retirar, né, a coleta aí, né, e o cultivo in vitro das células do paciente e depois dessa transdução aqui no caso, né, com o vetor carregado com o gene terapêutico, vai se reintroduzir de novo no paciente, né, para ajudar ele aí a tratar alguma doença, né, alguma coisa aí que está afetando ele, tá bom? Então, muito interessante, né, esse procedimento, depois vocês dêem uma olhadinha, quem tiver interesse aí nos links abaixo, tá bom? Espero que vocês também tenham acertado pegadinha essa questão, né, gente? Até se tivesse aqui transgenia, acho que muita gente ia confundir. Então, cuidado, né? Aqui no caso é terapia, se você for analisar em vários procedimentos, aqui no número 1, 2, 3, no procedimento, ele sempre ressalta aqui, ó, gene terapêutico, então, né, aqui no caso, terapia. Então, você poderia associar aí a terapia. Tá certo? Mas cuidado, que essa questão também eu considerei ela uma pegadinha também. Que muitas pessoas podiam confundir com transformação de genética aqui também, né? Mas se trata de uma terapia, tá bom? Espero que vocês também tenham acertado. Muito interessante essa questão aí. Inclusive, caiu uma de 2020, eu vou tentar lembrar qual que é, sobre isso. E, se eu não me engano, tinha nas alternativas também sobre terapia gênica. Eu não sei se era a resposta, mas tinha uma questão sobre isso. Bom, espero ter ajudado vocês. Vejo vocês aí nas próximas questões de revisão, né, de biologia para quem for fazer o Enem digital aí, né, próxima semana aí, domingo, né, vai ser aí sobre biologia, né, ciências da natureza. Espero ajudar vocês também aí nessas revisões, tá bom? Um abraço, né, bons estudos para vocês.